Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora irlandesa da época vitoriana, Charlotte Riddell, e comentei seu romance A Struggle for Fame, Luta pela Fama, de 1883. No episódio de hoje, eu dou início a uma série de episódios que eu denominei A Lésbica Espectral, por referência ao ensaio de mesmo título da teórica estadunidense Terry Castle. Eu explico um pouco sobre o que vai consistir essa série e, como o primeiro episódio da série, eu falo hoje sobre a escritora sueca Karin Boye e sobre seus romances Crise, de 1934, e Calocaína, de 1940. Como sempre, eu vou deixar na página do podcast uma lista de livros e artigos sobre essa autora para quem quiser saber mais sobre ela. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas campanhas de arrecadação de recursos para hospitais públicos que eu já mencionei aqui, a UFMG e a USP, que por conta da pandemia abriram essas campanhas de arrecadação para os hospitais das clínicas. Eu já mencionei aqui as campanhas e vou deixar então os respectivos links no box de descrição desse episódio. Eu também gostaria de agradecer a todos que compartilharam o podcast nas redes sociais e, em especial, a Márcia Ruba, ao Bruno Ermakov, a Michele Henriques, Emanuela Siqueira e Lua Lima Verde, que compartilharam o podcast no Instagram nesses últimos tempos aí. E ao perfil Procurando na Estante também do Instagram. Não sei o nome da pessoa que gerencia esse perfil, mas muito obrigada porque compartilhou o podcast também no Instagram. Eu também gostaria de agradecer a Ana, do podcast Anatomia do Livro, que tem compartilhado aí o Clássicas nas redes sociais dela. A Nádia Camussa, do podcast As Vírgulas, ela mencionou o Clássicas em um episódio das vírgulas sobre a Gabriela Mistral, um episódio excelente, recomendo para vocês. E gostaria de agradecer ao Áureo Lustosa Guerius, que mencionou clássicas em seu podcast Literatura Viral, um podcast excelente que eu recomendo a vocês também. Então, muito obrigada a todos vocês. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber por que criar essa série e em que consiste essa ideia da lésbica espectral. Abre aspas. A escrita ocidental, ao longo dos séculos, é, sob determinado ângulo, uma espécie de máquina de desrealização. Você insere a lésbica
e observa enquanto ela desaparece. Fecha aspas, trecho de um ensaio de Terry Castle, The Apparitional Lesbian, Female Homosexuality in Modern Culture, a aparição lésbica, a lésbica espectral, homossexualidade feminina e cultura moderna, um ensaio de 1993. Quem me acompanha lá no Instagram e no meu blog já me ouviu falar sobre esse tema no início desse ano. Então, para essas pessoas, esse tópico não será uma novidade, mas é um tópico que eu tenho tido vontade de explorar há mais tempo aqui no podcast. Se você diz lésbica ao falar de escritoras clássicas, especialmente as canônicas, especialmente no âmbito da literatura de língua inglesa, mas não só, também literatura em língua portuguesa, por exemplo. Se você usa o termo lésbica para definir uma autora canônica, você pode correr o risco de ser atacado por por uma enxurrada de subterfúgios aí que já estão bem estabelecidos na crítica. Conceitos como solteirona solitária, reclusa assexuada, gênio atormentado, a lista é longa, são conceitos aí comumente usados para descrever escritoras cuja sexualidade não se encaixa no modelo heteronormativo, escritoras clássicas canônicas. E eu vou começar por Emily Dickinson. Na obra The Riddle of Emily Dickinson, O Enigma de Emily Dickinson, obra originalmente publicada em 1951, a autora Rebecca Patterson foi a primeira a sugerir que Emily Dickinson era lésbica e tinha tido um relacionamento com Kate Turner. Kate Turner tinha sido muito importante para a poeta, mas esse livro, pouca gente conhece essa obra, ele não está mais em circulação, a gente encontra em bibliotecas em sebos. Esse livro, na época em que foi publicado, já foi recebido com desdém pelos críticos, que consideravam impensável que a escritora etérea e atormentada Emily Dickinson pudesse ser uma mulher com sexualidade e sexualidade lésbica. Mais recentemente, na obra Rowing in Eden, Rereading Emily Dickinson, Remando no Éden, Relendo Emily Dickinson, obra de 1992, a autora Martha Nell Smith argumentou que Emily teria tido um relacionamento de cerca de 40 anos com sua cunhada Susan Gilbert. E ela documentou isso com as cartas escritas por Emily Dickinson que ela pesquisou. No final dos anos 90, ao tratar dessa pesquisa da professora Martha, o Harold Bloom já atribuía essa pesquisa a uma agenda de estudos queer. E eu vou citar as palavras dele, abre aspas. Não acho que Emily jamais tenha escrito uma carta sincera em sua vida, fecha aspas, disse Harold Bloom. Então, confrontado com a palavra escrita por Emily Dickinson, ele preferiu negar a sinceridade daquelas cartas a ter que admitir que a escritora tinha tido um relacionamento lésbico. Emily Dickinson deixou centenas de cartas manuscritas, um terço dessas cartas ela escreveu para Susan, e a maioria das referências a Susan foram apagadas pela família de Emily no processo de edição de sua obra para publicação após sua morte. Então, a professora Martin estudou as impressões deixadas no verso dos manuscritos originais e tentou capturar imagens fotográficas de alta qualidade das cartas com o uso de luz infravermelha e software de reprodução de imagens. E ao fazer isso, ela pôde pesquisar as obliterações e os apagamentos deixados nessas cartas e conseguiu determinar que pelo menos 11 dos poemas de Emily Dickinson, por exemplo, foram originalmente dedicados a Susan. E o resultado dessa pesquisa vocês podem ler na obra Open Me Carefully,
Abra-me com cuidado, né, uma coletânea das cartas íntimas, uma seleção apenas, tinha mais cartas do que tem nesse livro. Uma coletânea de cartas íntimas de Emily Dickinson a Susan Gilbert. Esse livro foi publicado em 1998. Quando o assunto é uma outra escritora canônica muito conhecida, Virginia Woolf, nós observamos aí mais uma instância de apagamento lésbico. A relação de Virginia com Vita Sackville West, por exemplo, é retratada por muitos críticos e autores como uma relação assexuada, quando nas próprias cartas trocadas entre essas duas autoras há evidências claras em contrário. Além disso, as relações de Virginia com outras mulheres anteriores e posteriores à Vita Sackville West nunca são mencionadas nem exploradas por esses autores. Então, apesar desse material aí abertamente lésbico nas cartas e nos diários da Virginia Woolf, os biógrafos continuam a vê-la como esse ser atormentado, assexuado e, para usar um termo que foi usado por Quentin Bell, a safo sem sexo. Em uma biografia de 1995 da Virginia Woolf, o autor James King chegou até a sugerir que as atrações que Virginia Woolf teve ao longo da vida por mulheres teriam sido, e aí eu vou citar as palavras dele, abre aspas, desencadeadas por uma busca psíquica pela mãe morta, fecha aspas. Tudo menos reconhecer que se trata de uma autora clássica, canônica e lésbica. Ao estudar Orlando, o romance de 1928, que é considerada aí a carta de amor mais longa e encantadora da história, uma carta de amor de Virginia Woolf a Vita Sackville West, o Harold Bloom é ainda mais desdenhoso. Para ele, as paixões do personagem Orlando no romance, aí eu vou citar o que ele diz, essas paixões, abre aspas, devem ser consideradas como projeções solipsísticas. Para passar aqui para uma escritora latino-americana, clássica, canônica, Alejandra Pizarnik, nós temos o amor dessa escritora argentina por Silvino Campo, e esse relacionamento amoroso é frequentemente rejeitado como irrelevante ou como uma paixão meramente platônica. Porém, nós temos em uma carta de Pizarnik a Ocampo, uma carta que vocês podem ler, foi publicada na obra Nueva Correspondencia Pizarnik, uma coletânea de cartas da Alejandra, publicada, a versão mais recente, publicada em 2014, editada por Yvonne Bordelois e Cristina Pinha. Pois bem, nessa carta a Ocampo, Alejandra escreve, abre aspas, gostaria que você estivesse nua ao meu lado, lendo animadamente seus poemas. Sylvette, mon amour, escreverei para você em breve. Mas eu te amo, ó, você não pode imaginar como me arrepio ao me lembrar de suas mãos, que nunca mais tocarei se você não quiser. Fecha aspas. Como escreveu Terry Castle no ensaio cujo título inspirou o título dessa série que eu faço agora, vou citar as palavras da Castle, abre aspas, tentar escrever a história literária do lesbianismo é confrontar desde o início algo fantasmagórico, uma impalpabilidade, uma falta, uma evaporação ou um esvaziamento de uma possibilidade, fecha aspas. E o motivo pelo qual eu mencionei esse tópico lá no Instagram, posso até deixar os links dos posts aqui para vocês verem as fotos dos livros que eu cito aqui, né? O motivo é que esse tema da invisibilidade lésbica ganhou visibilidade no início desse ano, por volta de fevereiro, no mercado estadunidense, por ocasião da publicação da obra My Autobiography of Castle McCullers, minha autobiografia de Castle McCullers, da autora estreante estadunidense Jen Shapland. E é sobre essa obra que eu escrevi mais lá no Instagram em fevereiro e que acabou por inspirar essa série aí, o que eu espero que seja uma série de episódios desse podcast. Nessa obra, Shapland escreve,
E aqui eu cito o trecho da obra, abre aspas, muitos dos detalhes da vida lésbica de Carson estão à vista, porém eles estão alojados em outra narrativa. A narrativa segundo a qual paixões inexplicáveis e amizades entre mulheres vêm à tona brevemente e sempre dentro dos limites de uma vida, abre aspas, normal. Aqui ela menciona a narrativa heteronormativa. Nessa obra, minha autobiografia de Cassie McCullers, Shapland tenta seguir, então, esse fio da invisibilidade lésbica na literatura, que é um tópico de pesquisa já antigo, isso não é de hoje, né? E ela explora especialmente o seu processo pessoal de redescobrir essa autora clássica, Cassie McCullers, como uma autora lésbica e a forma como ela passa a ler as obras da McCullers de forma diferente depois que ela descobre isso. E esse processo de transformação pessoal tem início depois de ela encontrar por acaso, ela trabalhava em uma biblioteca, ela encontrou por acaso a correspondência da autora estadunidense com uma autora suíça de língua alemã, que é a Annemarie Schwarzenbach. E aqui, ao comentar esse livro, é preciso diferenciar entre a recepção de McCullers nos Estados Unidos e a recepção dessa mesma autora nos países de língua alemã, quando se vai especialmente pesquisar a vida e a obra de Schwarzenbach. Nos Estados Unidos, Schwarzenbach é um alienígena, né? Porque a obra dela que eu saiba, não foi traduzida para inglês, ou apenas um livro ou outro. Então, nos Estados Unidos, nós temos a repetição desse padrão de apagamento do lesbianismo de uma autora considerada clássica e canônica. E nós temos a repetição desse padrão de representação dessa autora como uma autora assexuada e atormentada que teria tido aí uma breve amizade ou um caso não sexual. É impressionante como os autores fazem questão de frisar que o caso era não sexual com Schwarzenbach. Entretanto, nós não temos essa mesma representação de Cassie McCullers nos países de língua alemã, em que há uma pesquisa da obra de Schwarzenbach e das cartas entre as duas. E nesses países, a identidade queer de Cassie McCullers e o relacionamento amoroso que ela teve com Schwarzenbach não são coisas questionadas, simplesmente uma coisa que se sabe há muito tempo. A relação de amor entre Carson e Anne-Marie já tinha sido, por exemplo, explorada em uma obra popular, em uma obra destinada ao público leitor comum, não é uma obra acadêmica, no livro de Alexandra Lavitzari, uma biografia, Fast eine Liebe, quase um amor, um livro lançado originalmente em 2008. Ainda é possível achar esse livro, ainda está em circulação. Nesse livro, Lavitzari transcreve algumas das cartas da Schwarzenbach para McCullers e estuda em detalhes o relacionamento delas e a vida que elas tiveram pouco antes de se conhecerem, durante a relação e depois que se separaram. Boa parte da crítica que o livro da Shapland recebeu nos Estados Unidos, da recepção que ele teve, foi uma recepção muito positiva, mas boa parte dessa recepção considera como algo inovador esse aspecto de redescobrir Cassie McCullers como uma autora que teve um relacionamento lésbico com Annemarie Schwarzenbach. Mas ao considerar isso inovador, essa recepção, essa crítica simplesmente desconsidera toda a pesquisa realizada fora dos Estados Unidos sobre Cassie McCullers, sobre Annemarie Schwarzenbach e sobre o relacionamento das duas, porque isso não é nada inovador, isso não é novidade em países de língua alemã. E essa recepção parte apenas da tendência nos Estados Unidos de se assexualizar o lésbico, ou seja, de sempre colocar o lésbico como algo mais perto da amizade do que do prazer e do desejo, que é uma tendência que nós não observamos tanto na análise que se tem hoje, por exemplo, de Annemarie Schwarzenbach, seu relacionamento com Cassie McCullers e de sua obra. Então, se é para considerar inovador, há que se perguntar inovador em que sentido e para quem. A pesquisa de Shapland sobre Schwarzenbach é também muito superficial,
talvez porque a autora se baseou apenas em fontes que estavam disponíveis para ela em língua inglesa. Então, ela não se baseou em artigos ou pesquisas que são produzidas sobre essa autora em língua alemã, que é uma falha, né? Quando você vai pesquisar um autor de língua alemã, talvez seria interessante pesquisar pesquisas sobre esse autor nessa língua, porque de certo haverá muita coisa. Então, e a julgar pelas fontes bibliográficas que ela cita no final da obra dela, ela sequer consultou essa biografia da Lavissário ou mesmo artigos relacionados, talvez por causa da barreira da língua, e não houve nenhum esforço para tentar vencer essa barreira de alguma forma. E a obra da Chaplin é também marcada por um estereótipo quando vai tratar da Anne-Marie. É isso que me deixa, assim, um pouco de querer ser a pessoa chata, sistemática, que vai falar isso que eu tô falando agora, mas ela, em um determinado momento, chega a chamar a Anne-Marie de uma lady killer, e quem realmente leu a obra da Anne-Marie, as cartas e a biografia, dificilmente diria que a Anne-Marie é uma lady killer. Mas Chaplin joga isso na página, soa bonito e, mais ou menos do nada, ela lança essa ideia. O livro foi vendido fortemente com base nessa informação de que ela encontrara cartas entre Anne-Marie e Cassie McCullers, com base nessa biografia, nesse relacionamento entre as duas. Mas não é isso que é desenvolvido pelo livro, não é isso que o livro entrega. Então é por isso que as minhas expectativas nesse ponto não foram atendidas. Talvez o esforço de se falar sobre o livro tivesse que ter se dedicado a outro aspecto do livro, porque esse não é o aspecto principal que o livro aborda. O foco da Chaplin, por outro lado, está, na verdade, nem é uma pesquisa biográfica, ou uma pesquisa de material sobre o Mercurius ou Anne-Marie, ou sobre a Mary Mercer, que foi outro relacionamento lésbico de Carson, mas está no processo pessoal, individual da própria Chaplin de ter descoberto que havia aí uma autora clássica norte-americana lésbica. Descobriu a sexualidade da Mercurius e passou a ler a obra dela com outros olhos. E também um foco forte no material que é mais facilmente disponível para a autora, porque é em inglês, sobre a relação entre Mary Mercer e Cassie McCullers. E não numa pesquisa mais aprofundada sobre Mercurius e Schwarzenbach. Mas, mesmo com essas críticas que eu faço, porque eu sou aquela pessoa chata, sistemática, que vai falar isso, mesmo assim, a obra da Jane Chaplin é um acréscimo importante, pelo menos nos Estados Unidos, em que há esse processo aí de apagamento lésbico das autoras clássicas, e nesse caso específico da McCullers, é um acréscimo importante, então, a obra da Jane Chaplin à literatura sobre esse apagamento. E, em especial, a literatura sobre uma experiência pessoal de uma leitora que redescobre uma autora canônica após resgatá-la desse apagamento, e a importância dessa representatividade, especialmente em autoras clássicas e no cânone. E é esse o tema que eu vou tentar explorar aqui nessa série de episódios que eu intitulei A Lésbica Espectral, que é o reconhecimento de uma ausência e uma experiência de releitura e de redescoberta de autoras que, para poderem ser inseridas no cânone, tiveram aspectos de sua identidade apagados, porque para serem inseridas no cânone, tinham que ser inseridas em um modelo heteronormativo. Abre aspas. Quando se trata de lésbicas, muitos têm problemas para ver o que está à sua frente. A lésbica se mantém como um tipo de efeito fantasmagórico, elusiva, vaporosa, difícil de localizar. Inclusive quando está aí, em plena vista, mortal e magnífica, no centro da tela. A lésbica nunca está conosco, parece sempre estar em outro lugar, nas sombras, nas margens, oculta da história, fora do campo de visão, fora da mente. Uma vagabunda no entardecer, uma alma perdida, um erro trágico, uma pálida habitante da noite. O que nunca esperamos é encontrá-la no centro das coisas. Ajustar o foco não é uma tarefa simples.
fecha aspas, Terry Castle no ensaio que eu mencionei, A Aparição Lésbica. Nessa série de episódios que, assim, vão ser episódios que eu vou intercalar com outros episódios temáticos que não tem nada a ver com essa série da lésbica espectral, eu ainda tenho uma série em andamento sobre autoras lidas por Jane Austen, vou começar uma outra série temática daqui a pouco no podcast, enfim. Vai ser uma série que vai se perpetuar aí no podcast, mas só fiquem atentos que é um tema que eu vou trabalhar aqui. E eu gostaria, sobretudo, de talvez despertar os leitores para o fato de que pode ser, sim, problemático ler, escrever e analisar uma obra, uma autora ou mesmo um cânone a partir de uma perspectiva não examinada de heterocentricidade, ou que a Adrienne Rich chama de heterossexualidade compulsória. Aqui eu vou citar a introdução que a Adrienne Rich dá para esse ensaio dela, Heterossexualidade Compulsória, quando ela o republicou. Abre aspas. Abrigar-se no semelhante, assimilação para aquelas que assim o conseguem, é a mais passiva e debilitante das respostas à repressão política, à insegurança econômica e à renovada temporada de caça à diferença. Fecha aspas. E a primeira das escritoras lésbicas espectrais que eu vou mencionar nessa série de hoje é a sueca Karen Boye. Pois bem, então, depois dessa longa introdução, resta perguntar quem foi Karen Boye. Abre aspas. Árvore subterrânea. Uma árvore cresce debaixo da terra, uma miragem me persegue, uma canção de vidro vivo, de prata ardente. Como as trevas antes da luz, todo peso deve derreter, onde cai apenas uma gota de música das folhas. Uma ansiedade me persegue, ela escoa da terra. Ali, uma árvore se contorce em camadas pesadas de solo. Ó vento, luz do sol, sinta a agonia, a promessa de perfume do paraíso. Por onde vocês andam, pés, pisando tão macio ou duro que a crosta se quebra e entrega sua presa? Pelo bem da árvore, tenha piedade. Pelo bem da árvore, tenha piedade. Pelo bem da árvore, eu te chamo dos quatro ventos. Ou devemos esperar por um Deus? E qual? Fecha aspas, Karen Boye, em poema em tradução minha. Karen Boye, Karin Maria Boye, foi uma escritora sueca, nascida em 26 de outubro de 1900. Karen era de uma família de classe média alta, seu pai era engenheiro civil, a família dele era proveniente do que hoje é a República Tcheca, mas eles emigraram para a Suécia já no século XIX. E o pai dela logo passou a trabalhar por um tempo como gerente em uma companhia de seguros. A mãe da Karen era muito ativa, uma intelectual muito ativa, especialmente nos movimentos em prol dos direitos das mulheres. Nascida em Gotemburgo, a Karen se mudou com a família para a capital quando tinha 9 anos, quando o pai passou a trabalhar nessa companhia de seguros, e lá em Estocolmo ela estudou em uma escola só para meninas. A Karen começou a escrever poesia quando ela tinha cerca de 10 anos, e ela sempre gostou de ler, e nessa mesma época ela até participou de uma competição uma competição promovida por uma revista para crianças, e ela ganhou um prêmio por um conto que ela escreveu. A Karen também gostava de pintar aquarelas e ela fazia aulas de piano. Ainda jovem e estudante, ela começou a escrever e participar de debates culturais e particularmente debates voltados para tópicos cristãos e éticos. E um tempo mais tarde, em 1920, ela chegou a escrever uma carta a uma amiga em que ela disse, abre aspas, não sei se sou cristã, mas sei que pertenço a Deus, fecha aspas. Esse é um tópico que é muito presente na poesia dela e também na prosa, a discussão de temas ético-cristãos. Nesse período, ela, em 1920, né, quando ela escreve essa carta, ela
sofre uma espécie de crise de fé, crise ética, em que ela se questiona sobre as instituições religiosas e sofre também um período de depressão e ansiedade. E esse período ela vai retrabalhar e retratar ficcionalmente na obra Crise, de 1934, que eu vou discutir mais adiante nesse podcast. Depois de ela se formar como professora, em 1921, professora de colégio primário, ela foi para a universidade e estudou História da Literatura, Línguas Escandinavas e Grego na Universidade de Uppsala. Em 1926, ela se transfere para a Universidade de Estocolmo e se forma em 1927 com o que é equivalente hoje a um título de mestrado, né? Era um magista. Enquanto ela ainda estava em Uppsala, Karin foi membro de diversos grupos, né? Ela foi membro de um grupo literário estudantil, o Poets Corner. Ela também escreveu para um periódico estudantil, Ergo. Em 1922, ela publicou sua primeira coletânea de poesias, Nuvens. Em 1924, ela já publica sua segunda coletânea, Terra Escondida, né? Terra Oculta. E nesse período, a poesia dela ainda adotava formas, digamos, tradicionais, métrica e rima tradicionais. E era bastante musical e simbólica, mas já tratava de temas recorrentes no resto da obra dela, temas existenciais que vão marcar não só o resto de sua obra poética, como também a obra em prosa. E já é marcada pelo dualismo entre persona externa e identidade interna. E uma série de dualismos que a gente vai discutir mais adiante aqui nesse podcast. Apenas na última coletânea de poesias que a Karen Boy publicou em vida, intitulada Pelo Bem da Árvore, de 1935, é que ela passa a adotar a estética modernista pela qual ela é mais conhecida hoje, né? Ela é conhecida como uma escritora modernista, uma poeta modernista. Durante os anos em que ela estudou em Uppsala, a Karen também foi membro de um grupo socialista antifascista, o Grupo Clarté, que foi fundado na França pelo romancista pacifista comunista Henri Barbusse. E em 1929 ela começou a trabalhar como professora de ginásio, que ela fez de forma intermitente, e posteriormente passou a trabalhar também como colunista e crítica literária em jornais diversos e também como tradutora. Ela foi uma das fundadoras da revista literária Spectrum, em 1931, que é uma revista que foi responsável por introduzir aos leitores suecos, entre outros poetas modernistas, o T.S. Eliot, cuja obra The Wasteland, de 1922, Karin Boye traduziu com a ajuda do crítico Erik Mestetón. Tradução essa que foi publicada na revista Spectrum em 1932. Outra tradução importante aí da Karin Boye foi o romance A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Ela era fluente também em alemão e no início ela gostava muito dessa obra, mas pouco tempo depois ela escreveu uma carta para um amigo dizendo que ela desprezava a Montanha Mágica, particularmente pela estrutura patriarcal em que o romance está fundado. É um fato curioso aí. A Karin também foi membro da Sociedade Literária Sueca A Comunidade dos Nove, e ela foi membro dessa sociedade de 1931 até a sua morte em 1941. Além dos poemas e contos, a Boye também publicou muitos ensaios. Os seus ensaios filosóficos e literários mais importantes que ela publicou na Spectrum são Sonhar Acordado como Filosofia de Vida, Sobre Críticos Literários, Medo e Vida, e o ensaio mais famoso, Linguagem para Além da Lógica. Acho que todo mundo que estuda psicanálise e literatura às vezes esbarra nesse ensaio da Karin Boye, né? E nesse último ensaio ela explora a noção de linguagem simbólica, e aqui eu vou citar um trecho do ensaio, abre aspas: o significado subterrâneo de um poema, a linguagem pessoal e secreta que existe dentro da linguagem lógica, determina se ele é ou não capaz de tocar o leitor. Fecha aspas. Esse ensaio foi publicado na Spectrum número 6, em 1931.
Karen Boyer também foi membro da equipe editorial da revista publicada pelo Grupo Clarté, e ela foi membro do grupo da equipe editorial de 1928 a 1930. Em 1928, ela se juntou a um grupo de estudantes escandinavos e de membros do Clarté para uma viagem de estudos de 3 semanas à União Soviética e voltou de lá um tanto desiludida. Em 1930, ela também viajou para a Iugoslávia e escreveu sobre essa viagem um artigo que foi publicado apenas postumamente em 1949. A poesia de Karen Boyer explora, como eu já mencionei aqui, a questão da dualidade, da relação entre espírito e matéria, entre sonho e realidade, e a questão de como viver e como a vida deve ser vivida, o que é e o que deve ser, essa tensão entre o que é e o que deve ser. É sobre a dor da imperfeição quando a perfeição é desejada pelo eu lírico, é sobre uma busca pela pureza que não há na vida, que o eu lírico sabe que não há na vida, mas que ele crê que pode existir na arte. Eh, certa vez ela escreveu que queria, vou citar aqui, abre aspas, pintar uma colher de pau de tal maneira que as pessoas pudessem, nessa colher, ter uma ideia de Deus. Fecha aspas. Os poemas de amor encontrados nas 3 primeiras coletâneas de poesia dela, e especialmente na terceira, Nódulos, de 1927, são dirigidos a uma mulher que é inacessível ao eu lírico. Os temas predominantes nesse livro são a ausência e a distância. Já na quarta coletânea, Pelo Bem da Árvore, de 1935, nós temos poemas de sensualidade mais descarada, né, mais explícitos aí quanto à consumação do ato sexual. Abre aspas. Maduro como uma fruta. Maduro como uma fruta, o mundo está em meus braços. Amadureceu esta noite, e sua casca é a fina membrana azul que se estende redonda como uma bolha. E seu suco é doce e perfumado, torrente de luz solar que escorre e queima. E do todo transparente eu salto como um nadador, encharcado por um batismo de maturidade e nascido num poder de maturação, consagrado à ação, leve como uma explosão de riso. Abro caminho em um mar dourado de mel que deseja minhas mãos famintas. Fecha aspas, poema de Karen Boyer em tradução minha. Um elemento recorrente da quarta coletânea de poemas da Karen Boyer e de sua obra em geral é a imagem da árvore. A quarta coletânea é Pelo Bem da Árvore, de 1935. No poema Árvore Subterrânea, que eu li no início desse episódio, é muito forte essa imagem da árvore que não possui a liberdade para quebrar a terra, não possui a liberdade para sair para o lado de fora e se desenvolver, e que precisa crescer de forma subterrânea, de forma escondida. Essa árvore pode ser uma metáfora para muitas coisas, para o desejo, para a criatividade artística, para a sexualidade ou para tudo que é suprimido pela ordem vigente. E como nós veremos, a imagem da árvore também é explorada nos romances Crise, de 1934, e Calocaína, de 1940. E é por isso que eu começo a falar de Karen Boyer pelo poema Árvore Subterrânea. Em 1929, Karen se casou com Leif Bjork, outro membro do Clarté, mas eles se divorciaram logo em 1932 e Karen passou a ter um relacionamento amoroso com Gunnel Bergström, que era esposa de um poeta famoso da época, o poeta Gunnar Ekelöf. Bergström deixou o marido para viver com Karen, mas mais tarde, naquele mesmo ano de 1932, a Karen terminou o relacionamento e se mudou para Berlim para se submeter a sessões de psicanálise. E lá,
Berlim da República de Weimar, você já viu, né, era o lugar para ser lésbica, era lá. Então ela passou a desfrutar da vida noturna lésbica da cidade, teve uma série de casos amorosos, e lá em Berlim ela conheceu uma alemã, a Margot Hanel, uma alemã judia de 19 anos, e as duas se apaixonaram e passaram a viver juntas. E em 1933 as duas decidem abandonar a Alemanha. A ascensão ali do Hitler foi algo aterrorizante para as duas, e as duas se mudam juntas para a Suécia. Boia passou a escrever prosa de ficção nos anos 30. Em 1931, ela publica seu primeiro romance, Astarte, que Astarte era a deusa síria do amor, né, e é uma história, uma sátira, que questiona a ideologia consumista capitalista, questiona a exploração da imagem feminina pelo capitalismo. A imagem da deusa Astarte é usada em uma publicidade de uma loja, e é um romance que questiona a percepção e os papéis das mulheres nesse sistema. No romance experimental Crise, de 1934, a Boia explora os conflitos de uma estudante que passa por uma crise ético-religiosa e descobre o próprio lesbianismo. Em 1940, a Boia publica Calocaína, que é um romance em que ela vai explorar uma sociedade totalitária dominada por homens. Eu vou falar mais sobre esses dois romances mais adiante nesse podcast. Para escrever a história de Calocaína, Karen se inspirou fortemente nas suas impressões quando ela viajou para a Alemanha e para a União Soviética no final da década de 20 e na década de 30. E esses trabalhos, Crise e Calocaína, também refletem o relacionamento da autora com a psicanálise e o desconforto e a libertação de ver o próprio interior revelado. Esse desconforto é um aspecto que ela trabalha nesses dois romances muito claro. Margot e Karen viveram juntas em Estocolmo até 1940. Poucos meses antes de sua morte, Karen publica Calocaína e se muda para Alingsås para morar com uma amiga que ela tinha mais de 20 anos de amizade, que é a Anita Nathorst, que na época enfrentava um câncer terminal. E após 20 anos de amizade, a Karen descobriu que amava a Anita. Ela escreveu em uma carta para um amigo sobre isso, e aqui eu cito o trecho da carta, abre aspas. Não é terrível sentir-se novamente tal como na maldita puberdade, só que agora na meia-idade? E que nem mesmo esses tempos e o declínio do mundo ocidental te impedem de desmoronar como um castelo de cartas e queimar como um pavio? E então, quando você finalmente alcança o que estava latente há 20 anos, a pessoa em questão está morrendo de câncer e foi irradiada com rádio que não possui, foi tão irradiada com rádio que não possui mais nenhuma centelha de sexo, fecha aspas. Com a doença da amiga já em estágio avançado, a Karen perdeu definitivamente toda a esperança e escreveu a um amigo, agora eu vou citar outro trecho de carta, abre aspas, a vida é má, não acidentalmente má, mas sim a própria essência do mal, irremediavelmente, fecha aspas. A guerra e o avanço do fascismo também a afetaram profundamente, e em uma carta escrita na primavera de 1940, Karen Boye diz, abre aspas, os valores que compartilhamos são o que há de mais precioso e o que é mais facilmente perdido, fecha aspas. Boye cometeu suicídio em 24 de abril de 1941, aos 40 anos, por uma overdose de barbitúricos, e seu corpo foi encontrado deitado em uma pedra em um bosque, e hoje essa pedra aí é um cenário turístico, né? Turistas vão lá para ver essa pedra em que o corpo dela foi encontrado. Logo após a morte de Boye, a Margot Hanel também cometeu suicídio por envenenamento por gás em 30 de maio de 1941. A Anita, amiga
Taboia faleceu de câncer também naquele mesmo ano, em 19 de agosto. Então, aí, uma sequência de tragédias. Não bastasse ser um ano de guerra, nesse mesmo ano, 1941, a Virginia Woolf se suicidou por afogamento e, lembremos, a Marina Tsvetaeva se enforcou. Então, um ano fatídico aí para a literatura. Logo após sua morte, a Karin Boye passou a ser mais lembrada por sua poesia e foi consagrada no cânone sueco com essa imagem de poeta atormentada e assexuada, que trata de temas abstratos e usa imagens da natureza e elementos tanto da iconografia cristã como da mitologia nórdica. E o lesbianismo da autora, que é um tratado como um tópico abertamente no romance Crise, por exemplo, e também o fato de que ela vivia abertamente como lésbica, tudo isso, assim como o romance Crise, foi apagado. E só mais recentemente, os aspectos políticos da obra de Karin Boye passaram a ser resgatados pela crítica literária. Então nós temos aí nessa autora um exemplo de lésbica espectral, que agora já começou a sair da espectralidade. No terceiro volume da obra de Ästhetik des Widerstands, A Estética da Resistência, de 1981, do Peter Weiss, esse livro é em 3 volumes, o primeiro é em 1975, o terceiro volume é em 1981. E é nesse terceiro volume que o autor Peter Weiss, esse é um autor que nasceu na Alemanha, o pai era um judeu de origem que nascido no que hoje é a Hungria. O pai dele obteve a nacionalidade tcheca. A família, o Peter Weiss nasceu na Alemanha. Eles viajaram muito, ele viveu na Inglaterra, na República Tcheca, e com a ascensão do nazismo, a família mudou para a Suécia. Então, Peter Weiss, ele teve inicialmente nacionalidade tcheca, adquiriu a nacionalidade sueca, mas escreve em alemão. Ok, falei isso tanto apenas para dizer que, no terceiro volume dessa obra, A Estética da Resistência, publicado esse terceiro volume em 1981, o Peter Weiss menciona a Karin Boye. E aqui eu vou citar o trecho em que ele faz isso, abre aspas. Em seu livro Calocaína, ela se colocou no último estágio de desenvolvimento imaginável de uma realidade profundamente desfigurada. E tudo o que nós, no instinto de autopreservação, não ousamos ver, transformou-se em algo iminente. O que ela retratou não foi utopia, mas um exame do tempo presente. Esse livro do Peter Weiss é um livraço, acho que deve ter tradução em português, tem tradução para várias línguas, e eu acho que, especialmente nos tempos presentes, vale a pena ler esse livro, A Estética da Resistência. No último ano de sua vida, Boye escreveu poemas de amor que foram reunidos em uma coletânea publicada póstumamente, Os Sete Pecados da Morte, publicada em 1941. Especula-se que os poemas de amor nesse livro tenham sido escritos para Anita, mas outros consideram que tenham sido escritos para Margot, então fica essa dúvida. Eu vou ler o trecho de um poema aqui que eu acho que faz referência a Anita. É a segunda parte do poema Sua Voz, abre aspas. Sua voz, eu a ouvi por 20 anos, e tudo o que você disse afundou-se em mim e eu esqueci, mas ainda está carregado de poder. Agora ouço palavra por palavra como ontem, e isso me preenche noite e dia. Foi o calor de minhas veias, foi a batida de meu coração. Que profundidade há em nós na qual todo o passado existe? Ou é apenas o seu ser, a sua voz, que eu lembro? Você foi a realização da minha vida. Como ela finalmente amadureceu. Uma árvore sufocada, uma árvore de angústia. Finalmente explodiu. Fecha aspas. Aqui novamente a imagem da árvore, a árvore sufocada, a árvore que finalmente explodiu. Abre aspas. Você é a ressurreição da minha alma. Você é a ressurreição da minha alma para o êxtase do que é real.
O ar me toca quente como fogo e se parece com um mar de vidro. E a força de meus olhos, a sensação entorpecida de como todas as cores se inflamam em um brilho bêbado. Você é a força da minha vontade, você me dá o poder que eu nunca tive de esperar e agir. Sim, a fome de minha mente que me excita e persegue, porque se aplica a você, a cada dia uma alegria. Você é a maturidade da minha vida, você me torna inteira. Do meu passado reúnem-se cada filamento e a menor parte. Em centenas de caminhos diferentes andei e lutei. Agora eles se encontram até chegar a você. Eu vivi. Fecha aspas, poema de Karen Boya. O romance Crise, de Karen Boya, originalmente publicado em 1934, é considerado um dos primeiros romances suecos que exploram a temática lésbica. A protagonista é Malin Forst, uma garota de 20 anos que estuda para ser professora de escola primária. Quando a história começa, ela está no início aí de um longo processo de crise pessoal e crise espiritual, em que ela passa a questionar sua fé, seus princípios morais e a incompatibilidade dessa fé e desses princípios com a forma como eles são institucionalizados. Inicialmente, a Malin tem um embate interno em que ela anseia pela aniquilação de sua individualidade, de seu desejo, como forma de submissão e de entrega completa a esse Deus, que inicialmente é um Deus institucionalizado. A Malin anseia então por essa simbiose com o absoluto. Ela teme e é atraída por esse absoluto ao mesmo tempo, e o livro explora a tensão entre o contingente e o universal, assim como a tensão entre religiosidade e espiritualidade, entre fé institucionalizada e misticismo. Ao mesmo tempo, a Malin passa por uma espécie de colapso psicológico, um pouco como a personagem aí de A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, mas são livros completamente diferentes, né? Esse livro da Karen Boya é completamente experimental. Na obra de Boya, esse colapso se expressa inicialmente em termos religiosos. Essa é a linguagem que a personagem conhece. E esse tópico da limitação da linguagem é outro tema que a autora explora também. E esse colapso é inicialmente tratado por Malin, então, em termos cristãos, mas depois ele se amplia como uma turbulência mesmo, que vai afetando todas as áreas da vida da personagem, e como um esforço, assim, desesperado dessa personagem para encontrar um núcleo, para se agarrar a alguma coisa, para encontrar o que ela quem ela é, o que ela quer fazer, quem ela quer ser, e quais são os princípios sobre os quais ela quer viver. No meio de uma crise, então, que evolui para ser uma crise depressiva, em que ela está completamente paralisada, não consegue fazer nada, a Malin descobre que ela está apaixonada por uma colega de classe, que é a Siv. E isso é representado como uma forma de reconhecimento e de renascimento da personagem principal, da Malin. A Siv, que é a paixão dela, é descrita aí sempre por meio de elementos da natureza, e há uma parte em que a Malin se refere a essa colega como se ela fosse uma árvore que cresceu dentro dela, né? É muito bonita essa imagem da árvore, novamente voltando aqui. A Malin então passa a amar à distância essa colega, e essa parte da história é representada de uma forma muito viva, né? Como acontece com o adolescente mesmo, que fica meio obcecado quando está apaixonado. E a Malin começa a projetar a própria identidade nessa colega, e começa porque ela vê a Siv como um modelo a ser seguido, como um modelo de integridade, porque a Siv nunca se preocupa com o que os outros estão pensando. E aqui eu vou citar o que a narradora fala, abre aspas: ela cresceu com fé absoluta na lei secreta e intrínseca de seu ser, fecha aspas. Esse trecho também vai remeter à obra Calocaína, como nós vamos ver adiante, né? Uma pessoa que é uma lei intrínseca em si mesma. Eu vou discutir isso mais tarde quando falar de Calocaína.
A descoberta e autoafirmação da sexualidade oferece a Malin um caminho de volta rumo à saúde, rumo à alegria, rumo a um centro, rumo a uma identidade. Então, a crise espiritual de identidade, porque ela passa no início da história e o sentimento que ela passa a nutrir pela colega, a levam no decorrer do livro a encontrar essa força interior, esse núcleo que vai instilar confiança na Malin em sua própria bússola moral e em si mesma. Então, aqui eu vou citar um trecho do livro. Abre aspas. Certo ou errado, existe algo chamado necessidade. Minha necessidade. Minha vontade. Consciência. Isso sou eu. Isso é meu. Você, força severa e estranha. Eu sou exatamente como você é. Eu também sou espada e vontade. Fecha aspas. E aqui você vê que ela trabalha dois conceitos que inicialmente são considerados como antitéticos na discussão filosófica, a necessidade e a vontade, né? A necessidade e a liberdade. E ela une esses dois conceitos em uma só coisa. Ao final, ao descrever-se, olhando aí de longe, a Malin está também descrevendo a si mesma. E o desejo passa a ser a sua bússola pessoal. E essa é uma bússola que não aceita meio termo, é uma bússola radical. O desejo como bússola moral, uma ideia que incorpora e ressignifica dois conceitos que na tradição cristã são tratados como antitéticos, que são os conceitos do desejo e da moral. O livro explora e dramatiza essa jornada da personagem desde a sua crise de fé, sua rejeição à instituição cristã, tal como existente ali naquele tempo e naquele lugar, sua depressão, até a descoberta e aceitação de sua sexualidade lésbica. E o livro explora ainda, tal como nos poemas da Boy, que eu já mencionei aqui, essa tensão entre duplos, ou entre ideias tradicionalmente pensadas aí como opostas, que são natureza e convenção, desejo e lei, necessidade e escolha, mente e espírito, sentir e pensar, feminino e masculino. A Boyer vai bagunçar as linhas que separam esses conceitos. O mais interessante do livro, para mim, é a forma, que é uma forma fragmentária e muito experimental, em que, por exemplo, o foco narrativo muda entre os personagens, como se ele passeasse assim, entrasse na cabeça dos personagens e saísse como se fosse um vento. E às vezes parece que esse foco narrativo é a própria voz da protagonista conversando consigo mesma e se referindo a si mesma, ora por meio do pronome de segunda pessoa, do singular, ora por meio do pronome de primeira pessoa, do singular. O livro é dividido em 3 partes e cada parte se inicia por meio de um diálogo nos moldes aí dos diálogos filosóficos, dos diálogos de Platão, mas com um tom de sátira, e esse tom de sátira vai aumentando da parte 1 até a parte 3. Então nós temos a primeira parte sobre ideais sólidos, que é um diálogo entre um médico, um teólogo e um humanista. Só de citar aí os personagens já parece uma piada, né? Um médico, um teólogo e um humanista entram num bar, né? Mas é meio isso, assim. É como se fosse até uma peça de teatro, né? Tem médico, aí tem a fala dele, aí depois teólogo, aí tem a fala dele, e é por assim, por aí vai. A segunda parte, sobre o significado de palavras piedosas, que é um diálogo entre um abade e um monge. E a terceira parte, que é sobre Malin Faust, que é um diálogo entre um. Aí os personagens são ótimos. É um diálogo entre um cultivador de cactos, um esteta, um funcionalista, um pragmatista, uma personagem que é uma mulher de bom senso, uma professora, um professor de ética, um pastor, um médico, um diretor de escola, um homem com anel de casado, é assim o nome do personagem, e uma pessoa gentil. Os diálogos são seguidos por trechos narrativos mais ou menos tradicionais e misturados aí com prosa poética, trechos de cartas, monólogos internos, cena de sonho, tem um jogo
de xadrez, que é como uma batalha aí entre os aspectos apolíneos e dionisíacos do mundo e da personalidade de Malin. E também temos debates fictícios que servem para iluminar o desenvolvimento da protagonista sob diversos ângulos ao longo da história. Assim como os diálogos são uma forma interessante de explorar esse dualismo que é a tônica da obra da Boyle, não só nesse livro, como nos poemas e demais livros, o caráter fragmentário do livro também é uma forma interessante de representar o próprio caráter fragmentário dos processos internos da personagem que está sofrendo uma crise e está em processo de busca, né, em diálogo consigo mesma. E a Boia também explora o papel subalterno atribuído às mulheres de seu tempo e a invisibilidade do desejo lésbico nesse tempo, o caráter espectral da lésbica. Em uma cena, ela tá imaginando uma garota e ela fica pensando: "Ah, se fosse eu paquerando essa garota, ninguém ia entender como as pessoas iriam reagir de uma forma completamente diferente se fosse um garoto paquerando essa garota ou se fosse uma garota paquerando um garoto". Então ela faz essas reflexões. Lembramos ainda que nos anos imediatamente anteriores à publicação do livro Crise, o livro foi publicado em 34, em 32 ela passa pela psicanálise, então ela havia se submetido a essas sessões de psicanálise, a Karen Boy, e o processo da psicanálise também é representado nesse livro. Esse processo de recontar, interpretar os eventos sob uma perspectiva simbólica, sob um ponto de vista que é muito posterior ao fato, e o que empresta à história um ponto de vista que é inerentemente múltiplo em que o passado e o presente, o real e o simbólico coexistem. Esse ato é um ato de um ato de criar, é um ato criativo de processar o passado, de criar o passado, de recriar o passado, de viver e reviver o passado sob uma perspectiva diferente. E é um ato criativo de processar o passado em que o reconhecimento de algo passado e a criação de algo novo coexistem. Outro aspecto muito presente nesse romance, assim como nos poemas de Karen Boyer, e também no romance Calocaína, é o caráter incomunicável da linguagem e, ao mesmo tempo, o potencial expressivo do silêncio. E a forma como esse jogo entre silêncio e fala tanto limita como forma a nossa experiência de mundo. E aqui eu vou citar um trecho do livro, abre aspas. Lábios, fechem-se firmemente sobre o inexprimível, de modo que nenhuma palavra deixe escapar sua pequenez odiosa e sua água enlameada. Não dê um nome a isso. Deixe que isso seja tal como é, no meu sangue e nos meus olhos, como vida e seiva. Fecha aspas. Esse é um livro que resiste a ser definido, né? Um livro que resiste a se solidificar em uma forma unificada de gosto, de estilo. É um livro, na minha opinião, um livro queer, tanto na forma como no conteúdo. A Boia explora a ideia da multiplicidade, da singularidade, do desejo. E procura representar essa multiplicidade por meio da experimentação entre continuidades e descontinuidades entre diferentes métodos de narração. E o romance faz uma crítica ácida à obediência cega e à subserviência à autoridade, qualquer que seja essa autoridade. E essa crítica ácida é algo que nós também vamos ver, por exemplo, no romance Calocaína. O livro Crise é também uma carta de amor ao desejo, uma carta de amor ao desejo que escapa do que é programado, uma carta de amor à potencialidade da vida de ser uma lei em si mesma. Essa árvore improvável e obstinada que é capaz de crescer debaixo da terra mais inóspita, e é uma carta de amor à potencialidade desse gesto de crescer, apesar de esse gesto de olhar o outro e ser olhado pelo outro, e o imponderável que há nisso, esse olhar que a qualquer momento é capaz
de fazer crescer uma árvore e de recriar o mundo. Abre aspas. Finalmente, a turma de formandos subiu ao palco para cantar suas bem ensaiadas canções pela última vez. Pela última vez. Lá, à frente dela, cantando a segunda estrofe, estava Siv, pela última vez. Depois desse dia, Malin sabia, elas raramente se veriam. Mas isso não era um adeus. Como você pode perder algo que cresce dentro de você como se fosse uma árvore? Como você pode imaginar que uma cerimônia de formatura, ou a distância, ou o tempo possam obscurecer o fato absoluto, a criação absoluta que era Siv? Formatura, distância, tempo, tais coisas não têm nenhuma importância. Lá estava ela, esbelta, ereta e digna, com o brilho radiante de ouro e frutas na pele, irradiando com a sorte da nobreza da natureza que às vezes recai sobre um ser humano completamente despercebido, como orvalho caindo sobre a grama. Ela estava ali, seu exterior e interior em perfeito equilíbrio, maduros em sua própria fundação, nem um pouco perdidos. Um ser humano, totalmente satisfeito, cheio de uma espécie de sabedoria vegetal, balançando na estreita passarela suspensa sobre o caos. Fecha aspas, Karen Boya, no romance Crise, em tradução minha. O romance Calocaína foi publicado originalmente em 1940, foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1974, na tradução de Janer Cristaldo, pela Companhia Editora Americana, e a edição mais recente da obra no Brasil saiu pela editora Carambaia em 2019, em tradução de Fernanda Sarmatz Åkesson. Em Portugal, o livro saiu pela editora Antígona em 2016, em tradução de João Reis. Nesse livro, nós temos um cenário distópico em que as pessoas vivem no chamado Estado Mundial, um Estado totalitário que está em permanente conflito com um inimigo um tanto abstrato, que é o Estado Universal, e nesse cenário toda possibilidade de existência e de expressão individual foram suprimidas em nome do funcionamento desse regime. Quem narra a história é o protagonista, Leo Call, que no início da história nos revela que ele está preso e decidiu escrever suas memórias, e a partir daí a gente vai conhecendo mais sobre o que aconteceu com ele. Ele relata que era casado, tinha filhos, 3 crianças e trabalhava como químico, pesquisador de química. E é sob a perspectiva do Léo que aos poucos esse universo distópico vai se revelar ao leitor. E, por óbvio, há lacunas nesse universo, tem muita coisa que a gente sente que tem um buraco ali, mas essas lacunas refletem o fato de que a história é contada por uma pessoa que tem um conhecimento limitado de como esse estado funciona. E são lacunas que refletem a perspectiva incompleta desse personagem nesse contexto. Ele relata apenas o que sabe.
E ele sabe pouco justamente porque o Estado esconde muitas informações dos indivíduos. Nesse Estado mundial, a regra é a desconfiança mútua. Os indivíduos não confiam uns nos outros, nem mesmo marido e mulher podem confiar um no outro. O tempo livre em família é bastante limitada, a maior parte da vida de cada um é dedicada a eventos militares ou entidades ligadas ao Estado, e o poder é exercido por uma entidade sem cara, uma entidade anônima. A população é mantida, então, nesse estado de desconhecimento, de desconfiança e de uma certa histeria, né? Tem um clima aí de guerra, e esse estado que ao mesmo tempo impede qualquer ligação de solidariedade ou de intimidade entre os indivíduos e os distrai do fato de que as condições de vida ali são péssimas, eles estão completamente reprimidos, completamente limitados. Por exemplo, a comida está cada vez pior, mas eles sempre se justificam dizendo, não, em nome da economia, eles estão fazendo essas economias, em nome da guerra, tem sempre alguma coisa superior justificando essas limitações. E aqui vale lembrar o que escreveu Hannah Arendt na obra As Origens do Totalitarismo, quando ela descreve o isolamento como meio de se quebrar o contato dos indivíduos com os demais indivíduos e com a realidade, destruir a capacidade política do indivíduo, política no sentido aí genuíno, né? E agora eu vou citar um trecho da obra da Hannah Arendt. Abre aspas, o governo totalitário, como todas as tiranias, certamente não poderia existir sem destruir o domínio público da vida, ou seja, sem destruir, isolando os homens, suas capacidades políticas. Mas o domínio totalitário, como forma de governo, não se contenta com esse isolamento e destrói também a vida privada. Ele se baseia na solidão, na experiência de não pertencer ao mundo, que é a experiência mais radical e desesperada, fecha aspas. Então, esse estado totalitário criado pela Boy se encaixa muito bem nessa ideia da Hannah Arendt, né? Todas as atividades existem para quebrar qualquer tipo de intimidade e de comunhão entre os indivíduos nesse regime. À medida que a história avança, nós percebemos que a forma como o Léo pensava sobre si mesmo e sobre os outros era moldada aí por propaganda, por medo e por uma lavagem cerebral intensa. E aqui eu vou citar de novo a Hannah Arendt, no mesmo livro, Origens do Totalitarismo, quando ela escreve, abre aspas, nada talvez ilustre melhor a desintegração geral da vida política do que esse ódio vago e generalizado de todos contra todos, sem nenhum foco em sua atenção apaixonada, sem ninguém para responsabilizar-se pelo estado de coisas. Fecha aspas. E eu vou citar mais um trecho. Abre aspas, o sujeito ideal do regime totalitário não é o nazista convencido ou o comunista convencido, mas as pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, ou seja, a realidade da experiência, e a distinção entre verdadeiro e falso, ou seja, padrões de pensamento, não existe mais. O verdadeiro objetivo da propaganda totalitária não é a persuasão, mas organização da sociedade. O que convence as massas não são fatos e nem mesmo fatos inventados, mas apenas a consistência do sistema do qual elas presumivelmente fazem parte. Fecha aspas. Essa citação, ela se encaixa perfeitamente no livro da Karen Boy e se encaixa muito bem, infelizmente, à realidade que nós temos vivido aqui e que parece que algumas pessoas estão presas em uma realidade paralela alimentada pelo WhatsApp. Mas voltando aqui ao livro da Karen Boyer, nesse universo criado em Calocaína, as visitas entre as pessoas são, em geral, proibidas. Para você visitar alguém ou para receber uma visita, você tem que pedir e conseguir uma permissão especial. E uma coisa interessante é que ninguém se cumprimenta tocando no outro. Isso é considerado algo proveniente aí de um tempo primitivo. Você pode transmitir doenças se tocando. Esse é um aspecto do livro também que eu achei bastante real aí nesses tempos atuais. A vigilância do governo chega até o canto mais remoto da vida privada. Há câmeras e equipamentos de escuta até mesmo nos quartos. Tudo é
subserviente à autoridade do Estado, até o sexo, cujo único objetivo é criar companheiros soldados, e o sexo é observado por essas câmeras que são colocadas nos quartos dos casais. A vida das pessoas foi então nesse regime reduzida a uma existência mais básica: é comer, fazer sexo para reproduzir, beber água e trabalhar fazer trabalhar no exército, nessas organizações do Estado. E todos os sentimentos e emoções são, na medida do possível, ao máximo suprimidos. Todo mundo está a todo momento a esconder seu verdadeiro eu dos demais. Um dia, o nosso protagonista Léo cria um soro da verdade, que é a calocaína, que ele dá esse nome baseado no sobrenome dele, que é Cal, né? E esse soro retira as resistências das pessoas a quem ele é administrado, e esse soro faz com que elas revelem fatos que normalmente elas ocultariam. Então, a princípio, Léo e nós, leitores, nós imaginamos que esse soro é a ferramenta ideal para um Estado totalitário, é algo que permite que o Estado chegue até o último refúgio da individualidade, e permite que o Estado controle todos aqueles que têm pensamentos contrários ao regime. Então, por meio desse soro da verdade, pensamentos e sentimentos considerados subversivos, considerados desleais ao regime, são criminalizados. Então, você pode ser condenado pelo que você pensa. E o Estado parece ter, então, finalmente obliterado qualquer fragmento remanescente aí de espontaneidade individual. Entretanto, o que o Léo percebe, o que nós, leitores, percebemos ao longo dos testes que ele faz do soro, ele vai testando esse soro em várias pessoas. A droga é administrada a pessoas que são usadas como cobaias humanas. E ele então percebe, e nós percebemos, que a calocaína tem também um potencial muito subversivo nesse estado, né? Em um regime baseado na mentira, a colocaína faz emergir da boca das pessoas verdades, e verdades um tanto desconfortáveis. Em um regime baseado na desconfiança mútua, a calocaína cria um momento ali para o indivíduo no qual essa droga é administrada, um momento de conexão, de abertura com os demais indivíduos. Ele perde as resistências, ele começa a sentir esperança, ele se abre, ele começa a se sentir bem. Em um regime baseado na supressão da individualidade, na supressão do desejo, a calocaína faz emergir a singularidade, a multiplicidade desses indivíduos e faz emergir isso, que é o mais proibido de todos nesse regime, faz emergir o desejo, com todo o potencial transformador que esse desejo possui, tal como Boy já abordara no romance Crise. A calocaína quebra as últimas defesas que protegem o indivíduo contra o Estado, mas quebra também as defesas que impedem o contato humano genuíno e que, por impedirem, mantém esse Estado tal como ele é. Os experimentos que o Léo conduz com a calocaína revelam então que a maioria das pessoas abriga mundos secretos, reprimidos, de desejo não realizado, de sentimentos irracionais, de sonhos, de esperanças. Então, para sua consternação inicial, o Cal começa a perceber que todos têm sentimentos reprimidos. Todos têm sentimentos que podem ser considerados desleais pelo simples fato de existirem, de serem sentimentos. Todos estão presos nessa realidade e que toda essa singularidade e multiplicidade está reprimida por esse regime, por esse Estado. O Cal percebe que ele mesmo, que se via aí como um servo leal do Estado, um cidadão exemplar, ele começa a se enxergar nas histórias das pessoas, nos desejos das pessoas, nos sonhos das pessoas que estão ali servindo de cobaia para ele. E o Léo percebe que ele também tem sentimentos e desejos que ele reprime por meio desse discurso que ele recebeu desde pequeno e que ele fica repetindo na cabeça dele. Esse discurso que reforça esse regime. E a forma sutil com a qual a Boy aborda esse tema, essa descoberta, sem reduzir a complexidade dessa discussão sobre em que consiste a verdade, qual é o potencial transformador da verdade, é essa forma que é o grande trunfo desse romance para mim, e é algo que o diferencia muito de romances distópicos aí da mesma época, de semelhantes, como por exemplo O Admirável Mundo Novo, em 1984. Ela nunca simplifica as questões, e ela
trata tudo de uma forma muito sutil. O ponto alto do livro para mim é o momento em que a Linda, que é a esposa do Cal, abre o jogo com ele sobre o que ela pensa. E nessa cena ela descreve como a sua perspectiva sobre o regime mudou quando ela se tornou mãe e passou a observar as crianças crescendo e se desenvolvendo. E em um momento ela diz que ela percebeu que uma das filhas era uma lei em si mesma. Apesar de para o regime aquela criança ser apenas mais um mecanismo para o funcionamento do todo, a Linda percebe que cada criança e cada indivíduo, e ela mesma, é muito mais que isso, que os seres humanos não são um meio, que cada um é um fim em si mesmo, que é uma lei em si mesma. Há um momento em que o Léo pensa que descobriu uma organização subversiva, mas aí ele começa a perceber que esse povo é muito louco, que essa suposta organização, ela nem é organizada, eles não têm um objetivo definido, ela é completamente diferente do que ele esperava de uma organização, e ela é completamente diferente de organizações subversivas tal como são retratadas em outros romances distópicos da mesma época. No livro da Karen Boy, não se trata de um grupo organizado que age de forma funcional para destruir o Estado ou para assumir o poder, mas é um grupo de pessoas que se encontram para ficar juntos em silêncio. E é isso, é uma coisa quase mística. E aqui novamente nós temos o tema do silêncio que se repete aí na obra da Boy, na prosa e na poesia. Há uma cena em Calocaína de um interrogatório de um jovem que havia participado aí de uma reunião desse grupo e ele explica, então, ele sob o efeito da calocaína, né, fala tudo, e explica como as pessoas simplesmente se sentavam juntas em silêncio nesse grupo e como ele achava isso assustador, mas ao mesmo tempo inspirador. E aqui eu vou citar o que ele diz, abre aspas. Não há nada mais terrível do que sentar em silêncio. Tenho a sensação de que o olhar das pessoas me atravessa, como se eu estivesse nu, ou pior do que nu, espiritualmente nu, fecha aspas. E o Léo, por mais que ele resista, ele começa a se reconhecer nas falas dos interrogados e ele se reconhece na fala desse jovem sobre o silêncio, porque ele também, Léo, experimenta uma sensação de nudez quando ele está com a esposa e eles estão em silêncio, ela está calada. Ele se sente nessas ocasiões exposto ao silêncio da Linda. E aqui eu vou citar uma frase dele, abre aspas, eu me sentia assustadoramente transparente, fecha aspas. Algo aí no meio termo entre a intimidade e a solidão é o que ele sente, mas no início ele não tem uma palavra para isso, o que ele sente parece uma coisa que não se encaixa na narrativa do Estado. E a consciência de sentir tanto intimidade quanto solidão é extremamente assustadora para alguém vivendo nesse contexto, né? A intimidade é algo proibido e a solidão é algo que supostamente não existe. Então, na cena em que a Linda se abre para o Léo, ele caminha até ela, coloca a cabeça no colo dela e fica em silêncio. E esse é o maior momento de intimidade entre os dois. E é uma intimidade que o Estado, que está ali pelas câmeras observando e ouvindo tudo que eles estão falando, o Estado não consegue atravessar esse silêncio, não consegue tirar nada desse silêncio. É um momento de entrega total que é só deles, do Léo e da Linda. A intimidade que o Léo sente nesse momento, quando os dois se sentam em silêncio, juntos, completamente transparentes um para o outro, é o que é uma redefinição do amor para ele. Ele vive naquele instante exatamente o que os membros do grupo supostamente subversivo, que ele considera subversivo, viviam quando eles se encontravam para ficar em silêncio. E isso é um momento transformador para o Léo. E o potencial subversivo desse grupo é justamente esse: eles vivem em um momento de conexão ali em silêncio. E como eles não são um grupo organizado com uma finalidade definida, eles também têm um poder que é difícil de ser perseguido e de ser eliminado pelo Estado. Eles simplesmente estão ali. Nada é falado, nada é ouvido. E aqui eu cito a fala de uma dessas personagens, né, quando interrogada pelo Léo para falar dessa suposta organização. Aí ela responde, abre aspas, organização? Não queremos nenhuma organização. O que é orgânico não precisa de organização. Vocês,
constroem de fora, nós construímos de dentro. Vocês se usam como pedras de construção e desmoronam por fora e por dentro. Nós somos construídos de dentro, como uma árvore, e as pontes que crescem entre nós não são de material morto ou de força morta. A vida emana de nós. A morte é imanente em vocês. Fecha aspas. Novamente, nós temos em Calocaína a imagem da árvore, que é tão recorrente aí na obra poética e de prosa da Karen Boye, e essa imagem aparece também na fala da Linda ao Léo, e aqui eu vou repetir a fala, abre aspas, eu era um ramo que florescia e não sabia nada sobre minha raiz ou tronco, mas podia sentir a seiva brotar de profundidades desconhecidas, fecha aspas. O soro da verdade tem, então, essa potencialidade de revelar as pessoas para si mesmas e para os demais. E esse é seu potencial subversivo, que os indivíduos se descubram como sujeitos e que descubram o próprio desejo e que revelem esse desejo aos demais e que não se vejam meramente como instrumentos dessa entidade sem rosto que os governa, esse Estado, essa economia, esse governo, e que se recusem a dedicar a sua vida, o seu corpo e o seu desejo a esse estado que os aniquila. O soro torna visível essa multiplicidade e singularidade que existem debaixo da superfície de uniformidade forçada, como a árvore que cresce debaixo da superfície. A Linda descreve seu sonho de salvação do mundo ao Léo nesse momento, e aqui eu vou citar também, porque esse trecho é muito interessante, abre aspas. Talvez um mundo novo possa surgir por meio de quem é mãe, seja homem ou mulher, independentemente de ter dado à luz ou não, fecha aspas. Isso é um enigma, né? Alguém que é mãe, homem ou mulher, e que pode ter dado à luz ou não. E aqui vale fazer uma conexão com a obra Três Guinéus, da Virginia Woolf, originalmente publicada em 1938, e a forma como a Virginia explora os tipos de estrutura que levam ao fascismo e à guerra, e explora a questão em que consiste a radicalidade da diferença que ela vê entre o que ela propõe e o sistema existente. Então, eu vou citar um trecho do livro da Virginia aqui, abre aspas. Nunca deixemos de pensar o que é essa civilização na qual nos encontramos? O que são essas cerimônias e por que devemos participar delas? Quais são essas profissões e por que devemos ganhar dinheiro com elas? Para onde, enfim, nos leva essa procissão dos filhos de homens instruídos, fecha aspas. E o trecho mais famoso desse livro, né, abre aspas. Como mulher, eu não tenho um país. Como mulher, eu não quero nenhum país, fecha aspas. O que essa frase diz sobre a estrutura que a Virginia critica no livro e qual é a relação nós podemos fazer com esse trecho do romance de Karen Boye e esse trecho do livro da Virginia Woolf, de que um mundo novo pode surgir de quem é mãe. Então, eu deixo essa pergunta para vocês aí. Eu até pensei em explorar essa questão, mas o podcast está ficando muito longo. Eu vou deixar essa pergunta para vocês explorarem aí comigo da próxima vez. A única salvação da tirania, a Linda parece nos dizer, está no potencial inato de desobediência, de subversão, no caos inato à própria vida, essa árvore que insiste em nascer mesmo debaixo da terra inóspita. Como um dos personagens condenados diz ao final, aqui eu não vou dizer quem é para não ficar dando muito spoiler, mas o personagem diz o seguinte, abre aspas, vi os poderes da morte se espalharem pelo mundo em ondas cada vez maiores. Mas será que os poderes da vida também não têm suas ondas? E ainda o mesmo personagem diz, abre aspas, aqui estou, como tinha que ser. Era uma questão de tempo, para dizer a verdade. E vocês estão dispostos a ouvir a verdade, não é? Nem todos aqui são verdadeiros o suficiente para ouvir a verdade. E isso é triste, fecha aspas. Preciso ser
verdadeiro o suficiente para ouvir a verdade. Mesmo preso e separado da família, que é a situação em que o livro começa, a gente já sabe que o Cal está preso, está separado da família, alguma coisa aconteceu aí. Então, mesmo nessa circunstância, o Cal ainda sente essa vontade de mudança e de renovação, que é a prova de que tudo é vivo e que é própria de tudo o que é vivo. E aqui eu vou citar a fala dele, abre aspas. Não consigo apagar da minha alma essa ilusão de que, apesar de tudo, ainda participo da criação de um mundo novo, fecha aspas. Ele está ali na lama completa e ele tem essa esperança que ao mesmo tempo ele sente ser uma ilusão, mas que é existente dentro dele, de que ele participa, por ele ser quem ele é, uma lei em si mesma. Ele participa da criação de algo novo a todo momento. Isso também retoma o pensamento da Hannah Arendt, mas eu não vou me estender aqui não para esse podcast não ficar muito longo. Afinal, o Léo participa da criação de um mundo novo. Ele criou o soro da verdade. Por alguns minutos, as pessoas submetidas a esse soro têm a possibilidade de serem livres, de serem elas mesmas, de se deixarem conhecer pelos outros, de serem vulneráveis e de se reconhecerem umas nas outras e de estabelecerem conexões que não são mediadas pelo medo ou pela desconfiança. A verdade, como a forma mais potente de libertação, nem que por um breve momento. E o livro tem essa nota ambígua de esperança, que é ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo desesperada. E aqui eu volto, para finalizar, eu volto ao início, eu volto à epígrafe do romance, que é um verso de The Wasteland, do T.S. Eliot, e eu vou citar o verso aqui, abre aspas. A terrível ousadia de um momento de entrega. Por isso, e apenas isso, nós existimos. Fecha aspas. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, algum poema, ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. E aí eu adiciono os áudios de vocês nos episódios futuros. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. O que você acha desse tema da lésbica espectral? O que você acha da forma como a Karen Boyer trabalha o tema da árvore da identidade, do embate entre desejo e dever, e a forma como isso pode ou não desencadear o debate sobre o tema da lésbica espectral? Você já leu algum livro da Karen Boyer? Você acha que ela ainda merece ser lida?
lida e traduzida no Brasil, né, quais as relações que nós podemos estabelecer aí entre, por exemplo, Calocaína e Três Guinéus, da Virginia Woolf, ou entre Calocaína e as origens do totalitarismo, da Hannah Arendt. Por que você acha que o livro da Karen Boyer, traduzido no Brasil pela primeira vez em 1974, passou aí tanto tempo esquecido? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2020. A música tema foi baseada no quarteto de cordas número 1, opus 8, composta em 1884 pela sueca Valborg Aulin e executada pelo Thalia Quarteto. O interlúdio foi baseado na peça Stille kommer år, da compositora sueca Sara Wennerberg, interpretada pelo grupo St. Pauli Vocal Ensemble.